Informativo 232, parte 2, de 4 partes. Turmas. Agravo de instrumento. Recurso de revista interposto na vigência da Lei 13.015/2014, CPC. 1. Abandono de emprego, justa causa, não configuração, matéria fática. 2. Dispensa discriminatória. Empregado, portador de câncer de mama, estigma ou preconceito, direito à reintegração. Impõe-se confirmar a decisão que negou o seguimento ao agravo de instrumento interposto pela reclamada, porquanto o recurso de revista não comprovou o pressuposto intrínseco de admissibilidade inscrito no artigo 896 da CLT. Artigo 896 da CLT. Cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho quando... Aí tem os incisos e não informou inciso. Bem como conheceu do recurso de revista interposto pelo reclamante e deu-lhe provimento para, ante a configuração da dispensa discriminatória em razão de doença estigmatizante, câncer de mama, restabelecer a sentença no ponto em que reconheceu o caráter discriminatório da dispensa, condenando a reclamada a reintegrar o reclamante e ressarcir-lhe integralmente o período de afastamento, e determinar o retorno dos autos ao TRT de origem, ao Tribunal Regional de Origem, a fim de que prossiga no exame do recurso ordinário interposto pela reclamada no tocante à indenização por dano moral, inclusive quanto ao valor arbitrado como entender de direito. Agravo que se nega provimento. Pessoal, tá aqui o número do processo, viu? É só copiar e colar se vocês tiverem alguma dúvida. Indeferimento da inicial, rito ordinário, ação ajuizada na vigência da Lei nº 13.467 de 2017, é a Reforma Trabalhista. Nova redação do artigo 840, parágrafo 1º da CLT. Artigo 840 da CLT. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Parágrafo 1º. Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Pedido certo e determinado. Apresentação de memória de cálculo, desnecessidade. A nova redação do parágrafo 1º do artigo 840 da CLT, inserida pela Lei 13.467 de 2017, incluiu novas exigências dirigidas à parte autora para ajuizamento de reclamação trabalhista na modalidade escrita. Tais exigências dizem respeito ao pedido formulado, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor. Entende-se por pedido certo aquele que não é realizado de forma implícita, em caráter vago ou genérico, mas sim expresso na petição inicial, por exemplo, o pagamento de horas extras não adimplidas no curso do contrato. Por outro lado, o pedido determinado é aquele realizado de modo preciso, sem que haja margem de interpretação sobre o bem da vida que se deseja. Ou seja, em prosseguimento do exemplo referido, o pagamento das 7ª e 8ª horas trabalhadas durante um período determinado. Por fim, a indicação de valor é a expressão autoexplicativa, sendo obrigação da parte apontar o valor que pretende receber em razão de cada pedido certo e determinado que formular. Verifica-se, portanto, que a norma legal em questão, em momento algum, determina que a parte está obrigada a trazer memória de cálculo ou indicar de forma detalhada os cálculos de liquidação que a levaram a atingir o valor indicado em seu pedido. Observa-se que a previsão legal em questão tem por objeto mens legis, possibilitar ao polo passivo o pleno exercício de seus direitos processuais fundamentais de ampla defesa e de exercício do contraditório, como garantido pelo artigo 5º
inciso 55 da Constituição. Vamos pegar aqui, artigo 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerente. Da Constituição Federal. Assim, havendo o reclamante apresentado em sua peça inicial pedido certo e determinado com indicação de valor, está garantido ao reclamado a possibilidade de amplo exercício de seus direitos, visto que este sabe precisamente, desde o início do processo, quais são os pleitos formulados contra si. Ainda não se pode interpretar tal previsão legal de modo a, de forma irrazoável e desproporcional, atribuir um peso desmedido sobre a reclamante, que, ao início da demanda, não tem e nem pode ter conhecimento nem possibilidade de acesso a todos os documentos e informações necessárias para a precisa liquidação de suas pretensões, exigindo-lhe que apresente o pedido com indicação precisa de valores, inclusive com planilhas de cálculo detalhados sob pena de assim impedir o seu direito de acesso ao judiciário. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Vou botar aqui no 35. 35. A lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Direito este igualmente fundamental, tão importante quanto os da ampla defesa e contraditório, ora mencionados. Resulta, portanto, que ao exigir do reclamante a formulação de pedido certo, determinado e com indicação do valor, não pode o juiz de causa também lhe exigir a simultânea apresentação de cálculos detalhados, como, no caso em exame, indevidamente exigiram as instâncias ordinárias, com flagrante e direta violação dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados e ambas as partes de acesso ao judiciário e de defesa dos seus direitos materiais alegadamente violados ou ameaçados. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República. Recurso de revista conhecido. Pessoal, segue aqui o número do processo. Vamos pro próximo. Recurso de revista, ação civil pública, processo sob a égide da Lei 13.015 de 2014. A anterior às alterações da Lei nº 13.467 de 2017. Ação civil pública, obrigação de fazer, abstenção de emissão de certificado, de conclusão de curso de captação para trabalho em espaço confinado antes do preenchimento de todos os requisitos exigidos pela NR 33. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de litisconsórcio. Litisconsórcio passivo necessário. Não figuração dos empregadores no polo passivo da lide. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPT em face das reclamadas, empresas responsáveis por ministrar o curso de captação de serviços de supervisores de espaço confinado, em decorrência de fraude na emissão dos certificados de conclusão de curso em data anterior à finalização do curso. 2. O TRT, após a análise da situação posta nos autos, extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No caso, a ausência de inclusão no polo passivo dos empregadores fiscalizados pelo MTE e que apresentaram os certificados fraudulentos sobre o fundamento de litisconsórcio passivo necessário. 3. Na hipótese, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública em face das empresas ministrantes do curso de supervisor de espaços confinados e emissoras dos certificados em comento, pleiteando que as RES abstenham-se de fornecer certificados de conclusão de curso antes do preenchimento de todos os requisitos exigidos pela norma específica. A declaração de nulidade dos certificados emitidos pelas RES para a função de supervisor de espaço confinado e emissão do novo certificado que atenda a todos os requisitos legais. O pagamento da indenização por danos morais coletivos. 4. Com efeito, o cerne da discussão posta pelo MPT diz respeito à fraude constatada pela Auditoria Fiscal do MTE.
na emissão pelas reclamadas de certificado de conclusão de curso capacitação para trabalhos em espaços confinados, exigidos pela NR33, em data anterior ao efetivo cumprimento da carga horária estabelecida. 5. Procedendo a uma digressão sobre os objetivos, definição e responsabilidade exposta na NR33 da Portaria 3.214 de 1978, que trata sobre segurança e saúde dos trabalhos em espaços confinados, conclui-se da referida norma regulamentar que a capacitação para o trabalho em espaços confinados, com observância obrigatória de todas as diretrizes básicas relacionadas à carga horária e conteúdos programáticos, é permanente e imanente ao contrato de trabalho, com o fim de garantir a segurança e saúde dos trabalhadores que desempenham suas atividades em áreas de risco, potencializados pela configuração do espaço, pela abertura de entrada e saída limitadas pela dificuldade de movimentação do trabalhador, pela ventilação natural inexistente ou deficiente, bem como por outras situações adversas e existentes no interior de tais espaços. 6. Assim, por se tratar a capacitação para o trabalho em espaços confinados de medida conexa, necessária, prévia e permanente a dinâmica do contrato de trabalho, a conduta ilícita das empresas que promovem o treinamento obrigatório desses profissionais, que se ativam por força do contrato de trabalho em atividades de riscos especiais decorrentes do ambiente não projetado para ocupação humana contínua. Com vistas a burlar as disposições expressas na NR33, Portaria 3.214 de 1978, é passível de ser questionada, equacionada e julgada pela Justiça do Trabalho, independente da presença dos empregadores na lide. 7. Nesse aspecto, impõe-se frisar que, embora as condutas e responsabilidades próprias do empregador, aí, gente, aqui consta todas as NRs, tá? Assim como dos cursos de captação e as outras INRs, estejam relacionadas ao mesmo objetivo de garantir permanentemente a segurança e a saúde dos trabalhadores que atuam em tais espaços. As obrigações pertinentes a cada um desses atores são independentes, de forma que, constatado o descumprimento das respectivas atribuições ou a ilicitude na prática de quaisquer das condutas dispostas na NR 33, da Portaria 3.214, estas poderão ser questionadas por ações autônomas que não exigem a formação de litisconsórcio necessário. 8. A propósito, estabelece o artigo 114 do CPC. Vamos ver. 114 do CPC. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devem ser litisconsortes. O que? O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida e eficácia da sentença, depender da citação que todos devam ser litisconsortes. Lemos 2 vezes, né, pessoal? 9. Na hipótese dos autos, não há disposição de lei determinando a formação de litisconsórcio necessário entre empregadores e responsáveis pelo curso de capacitação, sendo ainda certo que a eficácia da sentença não depende da citação dos referidos atores. Aliás, como se observa dos pedidos formulados na ação civil pública, mesmo que os empregadores contratantes das reclamadas para a realização e certificação do curso de supervisor de espaço confinado figurassem no polo passivo, estes não poderiam ser condenados a cumprir as obrigações que cabem exclusivamente às reclamadas. No caso, absteram-se de fornecer certificados de conclusões de curso antes do preenchimento de todos os requisitos exigidos pela norma específica e regularizar mediante a emissão sem custos de novo certificado que atenda a todos os requisitos legais. Deste modo, não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário entre as réis e os empregadores contratantes das reclamadas nos moldes do artigo 114 do CPC, o antigo artigo 47, né, do CPC antigo. Recurso de revista conhecido e provido. Pessoal, tá aqui o número do processo se vocês precisarem, tá? Essa foi a parte 2 de 4 partes. Continuem aí.